Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para a glória de Deus, trazendo a meditação da palavra de Deus nesse campo de batalha espiritual que é muito extenso, amém? Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, meu Senhor. Cada inscrito deste canal, Deus, alcança suas vidas, suas famílias. Eu quero repreender toda retaliação, meu Deus. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém, querido? Amados, mais uma vez estamos aí para a glória de Deus, né? Trazendo a você essa meditação no campo de batalha espiritual. Sabemos que muitas das vezes os conflitos são grandes, como eu tenho falado, mas maior é o nosso Deus que tem nos dado a vitória. Que Deus abençoe a cada um de vocês, nosso canal Psicanálise Cristocêntrico, em nome do Senhor Jesus. Querido, vamos ler Mateus capítulo 13, versículo 18 e 19, para nós concluirmos aí a nossa ministração. Mas antes, deixa seu like, se inscreva, compartilha, né? Amém? Vai no cantinho da tela aí, tem o nosso QR Code, o nosso Instagram. Vai lá no nosso Terapiando no Caminho. Vê lá nossas postagens ali, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendas, maravilhosas. Vai lá ler uma mensagem de Deus para o teu coração. Nos fala assim: atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então tá aí o que nós estamos meditando nesta palavra e estamos falando referente à questão, paramos ali na ausência do perdão. Eu quero reforçar esta área, porque isso aqui é muito fundamental. Querido, é muito fundamental. Nós precisamos entender isso aqui, a ausência do perdão. É uma outra área que aqui, muitas das vezes, quem está no campo de batalha espiritual, ou vive no seu dia a dia na batalha espiritual, aqui a pessoa, muitas das vezes, ela patina. E muitas das vezes a pessoa ela acredita que ela está na luz com Cristo, está firme, mas aí é um vacilo muito grande que precisamos tomar cuidado. Como eu disse, a ausência de perdão é guardar ressentimento de alguém que nos prejudicou ou nos magoou, né? E você começa a lembrar quanto tempo faz que muitas das vezes guardamos ressentimento no nosso coração de mágoa por alguém. Quantas pessoas muitas das vezes sofrem de lembranças do passado e não conseguem se libertar porque fulano, beltrano magoou há 10, há 20, há 30 anos atrás, né? Quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas hoje vivem amargurada porque mantém a raiz de amargura no coração? A Bíblia atribui isso como espírito envenenado, né? Porque o que é o espírito envenenado? É quando permitimos que as feridas que nós sofremos durante o curso do tempo vive em nossa vida de uma maneira a qual venha cair raízes, venha crescer raízes. E o nosso espírito passa a ser amargurado de uma tal maneira que nós começamos a prejudicar as pessoas ou a contaminar as pessoas que estão em nossa volta. Isso é muito sério. Hebreus 12, versículo 15 fala assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação e venha contaminar a muitos que estão em sua volta. Então uma pessoa que ela tem um espírito amargurado, que ela não consegue perdoar, se torna uma pessoa amargurada. Essa é uma questão interessante. Se você vai orar por uma pessoa que está passando um processo de opressão maligna, a palavra tem que ser ministrada. Ela tem que entender que para ela ser liberta de um espírito opressor na mente e no coração dela, ela tem que aprender a libertar ou a pedir o perdão. O que acontece muitas das vezes, deixa eu pegar aqui esse cabo aqui no meu HD externo. O que acontece? Essa pessoa aqui está ligada a essa pessoa. A pessoa que não perdoa pode passar os anos que seja, ela vai continuar ligada a essa pessoa. Traumas e outras coisas que acontecem, vai continuar ligada. Passa-se 20, 30, 40 anos, vai continuar ligada ainda porque
O inimigo conseguiu prender ela nessa questão. Quando há perdão no coração, é rompido. E quando é rompido, a pessoa se desliga completamente do seu ofensor, porque ela passa a perdoar a pessoa que lhe ofendeu. Isso é uma questão interessante. Como nós trabalhamos na área de terapia, né, na área de terapia psicanalística, abordamos vários assuntos referentes a isso. E muitos dos casos das pessoas que vamos orar e conversamos muitas das vezes com elas, as dores, as enfermidades psicossomáticas que elas sofrem, muitas das vezes é caso de ausência de perdão. E muitas das vezes não adianta querer expulsar, tem que conversar com a pessoa, fazer ela entender, e ao ela compreender, aceitar e liberar o perdão. Quando ela faz uma liberação do perdão, no nome do Senhor Jesus, sai das costas dela aquele peso, a sua alma se alivia e ela se sente bem. Então, a raiz de amargura, ela começa a contaminar todos que estão em volta. Então nós precisamos tomar cuidado. A pessoa fica aquele espírito amargurado. Então a ausência de perdão é uma seta muito grande que é lançada em nosso coração. Ninguém está isento disso. Então no campo de batalha espiritual é necessário compreender isso. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 2, versículo 10 e 11, ele fala assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, ele está dizendo, se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Paulo está dizendo, se eu perdoei, foi na presença de Cristo. Quer dizer, na hora do perdão, Cristo está presente ali na visão de Paulo. E tem que ser a nossa visão. Jesus, ele é o nosso advogado. Ele vai advogar a minha causa e vai advogar a causa da pessoa e ele vai nos justificar. Ele está ali presente, na presença de Cristo. Aí Paulo fala assim, para que não sejamos sobrepujados, vencidos por Satanás. Então a pessoa que ela não consegue perdoar, ela já é vencida por Satanás. Então no campo de batalha espiritual, precisa entender isso aí. Ela se torna uma presa fácil. Aí o versículo 11 ele fala assim, porque não podemos ignorar as suas artimanhas. Ele é estrategista. Temos que tomar cuidado. É uma das áreas que o inimigo ele tira do nosso coração a palavra. Aí a pessoa ela quer se justificar. Então, muitas enfermidades psicossomáticas acontecem também pela ausência do perdão. Tem que perdoar. A pessoa fica depressiva, começa a culpar todos, não se dar bem com ninguém, nem no relacionamento ela consegue se dar bem. Então, querido, libera o perdão. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Eu fui violentada, eu fui violentado, quando era tempo de infância. Querido, Jesus, ele te compreende. Jesus, ele entende o teu coração. Por esse motivo, a palavra diz, perdoa. Quantas pessoas estão na casa de Deus e não quer perdoar? Já falei aqui algumas vezes. Já lembro de fato ocorrido que uma mãe não queria perdoar a filha. A mãe foi parar no hospital. E na ânsia da morte, a mãe disse, eu morro, mas não perdoo. E não perdoou a filha. Gente, já parou para imaginar onde que está essa mulher? Então, o que João nos diz na primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7? Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, como Cristo está na luz, né? Olha, se andarmos na luz, como Cristo está na luz, temos comunhão com os irmãos, uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se eu andar na luz como Cristo está na luz, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Eu fui ofendido, eu fui atacado, mas eu estou na luz. Então, já que eu estou na luz, eu tenho comunhão com os meus irmãos. Então, quem não perdoa, quem guarda rancor no coração, está em trevas e vive nas trevas. Isso tem que parar em nome de Jesus. O campo de batalha espiritual, ele é muito extenso, como eu tenho falado. Não é somente quebrar garrafa, não é somente repreender saravá, não. Às vezes, a maior batalha que nós temos não é a macumba que é feita contra nós. É o que está dentro de nós tem que ser liberado.
Nós precisamos entender que a cura espiritual, a libertação espiritual, ela começa de dentro de nós. Esse é o nosso campo de batalha espiritual. E no nosso Terapiando, né, nós abordamos esses assuntos, nosso canal ali, o nosso Instagram, Terapiando no Caminho, a gente fala sobre esse assunto. Mas tá bom, vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Pai, nos dá graça para que nós possamos entender o perdão, aceitar o perdão e liberar o perdão. Senhor, alcança os teus filhos agora. Alcança esse irmão, alcança essa irmã. Deus, olha o sofrimento, olha a angústia, quantas mágoas, quantas palavras de derrota, ó Deus, foi proferidas. Pai, quanto sofrimento, Pai, muitas vezes tem passado, Senhor. E muitas vezes, ó Deus, vem a dor da mágoa, o ressentimento da culpa. Então, no nome de Jesus, Pai, que ela venha liberar o perdão, que ele venha liberar o perdão, meu Pai. A tua palavra diz: se depender de ti, tenha paz com todos. Mesmo que alguém não tenha que ter paz com nós, mas que nós possamos liberar a paz. Ó Deus, neste momento, Pai, eu quero fazer esta oração com os teus filhos nesse campo de batalha espiritual. Irmão, eu quero que você ouça a minha voz. Ouça a minha voz, meu irmão. Ouça a minha voz, minha irmã. Eu vou pronunciar essas palavras, você vai pronunciar no nome de Jesus. E você vai conseguir a tua vitória. Hoje há uma unção de cura na tua vida que está sendo liberada. Eu vou falar, você repita no nome do Senhor Jesus. Na presença de Cristo, você vai falar isso assim como eu vou pronunciar. Eu vou pronunciar o meu nome e você vai falar o teu nome. Eu, Joelson Rodrigues, eu quero liberar perdão. Eu quero liberar perdão em nome de Jesus. Eu perdoo a pessoa que me feriu. Eu perdoo as violências que eu sofri. Eu perdoo as palavras que me ofenderam. Eu libero esta pessoa. Eu declaro essa pessoa livre da minha vida em nome de Jesus. Eu perdoo esta pessoa em nome do Senhor Jesus. E eu clamo na minha vida a cura, a libertação, a restauração. E que o Espírito Santo na minha vida venha me dar novos projetos, novo caminhar. E eu tomo posse do milagre, Senhor. A partir de hoje, eu não venha mais sofrer com traumas emocionais. A partir de hoje, eu não venha mais sofrer com dores, com frustração. Porque eu libero esta pessoa. Eu perdoo esta pessoa no nome do Senhor Jesus. E eu quero viver em paz com o meu Deus para a glória do nome do meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Querido, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, tá bom? Não se esqueça, deixa seu like, se inscreva aí, compartilha aí, em nome de Jesus. Vai no cantinho da tela, nosso Terapiando no Caminho, vê lá nossas postagens, em nome de Jesus. Deus te abençoe.